Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou falar aqui sobre algumas funções em Python, tá? Que nada mais é uma função, né? É um bloco de comandos, aí, um conjunto de comandos que ele vai ser executado somente quando ele for chamado, tá? Ela vai depender aí de alguns parâmetros, né? Que são dados, a gente tem o costume de chamar de argumentos, né? Dessa função. E são ali entradas necessárias para a função vai processar aquelas entradas e vai retornar uma saída, né? Vai retornar um resultado ou vários resultados aí, tá? A gente pode definir uma função usando aí def, tá? Então, def, de definição, né? E para retornar os valores a gente usa o comando return, né? Então, perceba que é bem lógico, né? Definição a gente usa def, de função, e retorno de valores a gente usa return, tá? Bem, algumas funções, estão começando aqui já a executar, algumas funções elas não precisam de argumentos, tá? E nem mesmo retornam alguma coisa, tá? Elas simplesmente processam o que elas têm que fazer. Então aqui, por exemplo, def print olá, ela vai me dizer olá, tá? Então, é uma função aí super simples mesmo, só para identificar, tá? Uma outra coisa, perceba que se eu não chamar aqui o olá, ele simplesmente definiu a função, né? E está lá utilizando. Só vai aparecer alguma coisa, quando ela for realmente chamada, tá? Outra coisa, perceba que se eu definir a função numa célula de código, né, ou se eu já defini uma função anteriormente lá no Python, então eu posso fazer isso aqui, né, eu posso executar essa função numa outra célula de texto, né? É como se aquela função agora ficasse guardada, né, numa memória aí de funções aí, certo? Até olhar aqui. Aqui é mais para variáveis, né? Ele não deixa abertas as funções. Enfim. Bem, o que mais a gente tem? Eu posso também usar argumentos, tá? Então, eu vou definir uma nova função, que é print olá pessoa, né? Em que eu vou ter um nome aqui, e aí eu vou simplesmente pegar esse nome e adicionar ao olá, né? Então, esse nome pode ser Márcio, por exemplo. Então, print olá pessoa Márcio, e ele vai colocar aqui. Perceba que eu posso definir, né, explicitamente quem é o argumento que eu estou querendo substituir. Então, nome igual a Belo, então olá Belo, ou nome igual a 42. Perceba que aqui o 42, embora ele seja um número, aqui ele está entre aspas, né? Então, ele é um texto aqui. E aí, pode ser que dê um erro, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu quiser imprimir nome igual a 42 aqui, eu vou ter um erro, por quê? Porque esse meu 42 aqui é um texto e aqui esse 42 é um inteiro. Então, não dá para imprimir esse nome inteiro, porque ele vai me dar um erro na hora de somar, tá? Inclusive, o Python mostra aqui, ó, esse é um erro do tipo type, né, de tipo, e aí onde que foi o erro? Ele mostra, olha, foi executando essa função, né, com esse argumento, 42. E aí ele vai te mostrar a função, fala, olha, dentro aqui da função, ele deu erro aqui, ó, que é qual o erro? Olha, eu só posso concatenar, né, string com string. Eu não posso fazer isso com inteiro, né? Então, como isso daqui acontece, ele gerou um type error, então eu não obtive sucesso aqui em executar essa função, tá? Uma outra coisa legal que a gente pode fazer é, dado um argumento, a gente pode ter um valor padrão para ele. Aqui eu coloquei fulano, tá? O que isso significa? Que se eu não passar o argumento para ele, ele vai executar como se o argumento fosse fulano, tá? Então, isso daqui para algumas funções é interessante no sentido de que você pode facilitar a vida da pessoa ao utilizar determinado padrão, valor padrão lá, né? Bem, tem
Outra coisa que dá para se fazer, que daí é para tentar melhorar a leitura, é o seguinte: você pode falar o tipo meio que esperado do seu padrão, né? Acrescentando 2 pontos e o nome do padrão, tá? Mas o Python não vai dar erro por causa disso se você não colocar esse valor. Então, aqui, ó, por exemplo. Vamos supor que a gente tem a função desse jeito, tá? Então, para você que está lendo o código, você sabe que era esperado que nome fosse do tipo string, tá? E aí ele roda normal, mas roda normal quando eu não tenho um argumento, porque ele supõe que seja fulano, mas quando dá 42, ele dá o mesmo erro, né? Ele fala, olha, não dá para concatenar, tal. E aí uma coisa que dá para a gente fazer é o seguinte: a gente pode prever esse erro, né? Então, dá para a gente acrescentar isso daqui, né? Então, se, né? Aqui a gente tem essa função isInstance. O que essa função faz? Ela verifica se determinada palavra, se determinada variável é de determinado tipo. Olha, nome é do tipo string, verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, isso aqui não vai rodar, porque aqui tem mais esse not, né? Então eu quero que seja falso. Quando que vai entrar isso daqui? Quando for falso. Olha, vamos supor que eu coloquei o 42, que é um número. Bem, ele não é string. Se não é string, eu entro nessa condicional e aí ele levanta um erro, que é o tipo type error, né, igual a gente teve anteriormente. Só que eu posso colocar o recado que eu quiser. Olha, a variável nome deveria ser do tipo str, né? Então imagina que isso aqui pode facilitar a vida, né, quando você for fazer alguma coisa. Então aqui perceba que ele mostra onde deu erro, deu realmente erro, e olha, a variável nome deveria ser do tipo str, tá? Bem, o que mais que daria para fazer? Daria para fazer também aqui um return, tá? Esse return ele pode ser vazio, né? Então perceba aqui que, eu posso, ao invés de levantar um erro, eu posso simplesmente retornar e não falar nada, mas não rodou aquele código, né? Então era bom você avisar, porque pode ser que aquela função esteja executando dentro de outra função, dentro de outra função, dentro de outra função, e você não percebeu que alguma coisa aconteceu. Então sempre é importante você, às vezes, estar verificando algum tipo de erro e tudo mais, tá? Bem, o que mais função que a gente pode fazer? Olha, eu posso definir, por exemplo, ponto, onde aqui eu estou retornando uma tupla de valores. Então, por exemplo, tem um ponto aqui, tá? Criei a função, eu posso gerar um ponto aqui, por exemplo, com y igual a 1, e eu estou gerando um ponto p, 0, 1, 0, por exemplo. Eu posso colocar em ordem diferente, tá? Então, z igual a menos 1, y igual a 2, eu tenho exatamente isso daqui. Tá? Então, eu posso gerar pontos aí, basicamente, com isso, tá? Outra coisa que eu posso usar função é que a variável que entra, o tipo de dado que entra aqui pode ser qualquer um. Pode ser, inclusive, as coleções que a gente viu, né? Por exemplo, uma lista, uma tupla, conjuntos, tá? Então, aqui eu fiz uma função para calcular a média ponderada, tá? Ela calcula a média ponderada usando ali uma lista de notas e uma lista de pesos, tá? Então, perceba aqui que eu vou fazer uma média ponderada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma certa soma, que vai ser da parte das notas, e eu também vou somar o peso total, né, para fazer aquela fórmula da média ponderada. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar passar por todas as notas, tá? Ou seja, eu vou ter que passar por cada índice ali. Então, a minha soma das notas vai ser a nota i vezes o seu respectivo peso, tá? E o peso total eu vou somando os pesos i ali, né? E aí, então, eu vou retornar soma dividido pelo peso total, e aí eu vou ter a minha média. Então, vamos supor que uma pessoa tirou aqui das 6 notas, né? Ela tirou 10, 10, 9, 5, 5, 4, né? E os pesos eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, eram pesos crescentes aí. Se eu mandar imprimir esse cara, ele vai simplesmente fazer todas as contas para mim, tá? Aqui está o vetor de notas, aqui está o vetor de pesos, e a média do cara foi 6, tá? Bem, se eu pegar as mesmas notas, mas com diferentes pesos, esse cara está reprovado.
5.4, né? Já que a média aqui é 6. Tá? Vamos pegar outra função, por exemplo, eu quero distância entre pontos, tá? Essa função de distância entre pontos, eu estou pegando ali a distância entre 2 pontos do plano, e aí perceba aqui que eu estou fazendo a fórmula da distância normal, né? Pego ali a diferença no eixo x, eleva ao quadrado, pego a diferença no eixo y, eleva ao quadrado e faço a raiz dessa soma, né? Basicamente utilizando aí a fórmula de Pitágoras. E aí, percebam que esse A e B, basta que eles sejam estruturas que tenham um índice, tá? Então eu posso usar listas ou tuplas, exatamente o que eu estou usando. Primeiro eu estou usando uma tupla, depois estou usando uma lista, tá? Eu posso até imprimir aqui, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu imprimir aqui tanto o A quanto o B, tá? Olha só, a distância dos pontos é de 5 unidades de comprimento. Imagina-se que eu poderia fazer isso daqui também, ó. Distância, ponto D, eu poderia fazer isso daqui também, né? Ao invés de fazer isso daqui, lembra que eu criei uma função ponto lá em cima? Então eu poderia criar aqui uma função ponto, onde x, por exemplo, seria 1 e 2, tá? Perceba que o z vai valer 0. E olha só o que vai acontecer nessa segunda rodada aqui. Ele pegou o ponto 1, 2, 0 e o ponto menos 2, menos 2 e disse que a distância dos pontos é de 5 unidades de comprimento. Tá? Perceba que a função não percebeu que um ponto estava no R3 e o outro ponto estava no R2. Ela simplesmente usou exatamente o que tinha ali. Né? Bem, eu posso também pensar em dicionários, né? Então imagina que eu tenho um dicionário lá e eu tenho elementos x e y. Né? Então, dado esses elementos x e y, eu posso usá-los, né, como argumento. Mas perceba que se eu utilizar a lista ali, não funcionaria. Né? Então, se eu usar uma lista aqui nesse problema, ia dar algum tipo de problema. Então, por exemplo, se eu fizesse isso daqui, ó, chamasse esse cara, chamasse underline dict aqui, ele me daria um problema. Ele falaria, olha, os índices das tuplas, né, porque eu passei uma tupla primeiro, ele tem que ser inteiros, né, ou então você pode usar até um slice também, mas não string, tá? Então ele vai dar exatamente isso, porque eu não estou tratando ali de um dicionário e tudo mais. Beleza, pessoal? Por exemplo, posso fazer uma função aqui, ó, print, não vou comprar um nome, não vou comprar um, e aí eu tenho carros aqui, por exemplo, igual Ford, Volkswagen, Fiat, Chevrolet. Imagina que eu faço um for e eu posso chamar aquela função toda vez. Então, ele vai me gerar ali, não vou comprar um Ford, não vou comprar um Volkswagen, não vou comprar um Fiat, não vou comprar um Chevrolet, né? Parece o Bart Simpson escrevendo lá no quadro, né? Poderia fazer alguma coisa assim, só trocando as palavras. Bem, as funções, elas podem usar funções dentro delas, tá? E aí, ela pode inclusive usar funções recursivas, tá? Então, eu vou até fazer um novo caso aqui. Imagina esse problema da média ponderada, tá? Eu vou refazê-lo aqui embaixo. Agora, imagina-se que é o seguinte, eu tenho ali uma função que calcula o peso total, né? Que ele simplesmente faz a soma dos pesos, ou seja, ele pega um vetor e soma tudo. Então, por que a gente não cria uma função def soma lista, tá? Esse soma lista aqui, ele vai depender de uma lista. Vou chamar essa lista de forma bem criativa de lista, tá? Como a palavra que é separada para o Python é list, eu vou usar lista aqui. Bem, o que eu preciso fazer dessa lista?
E aí eu posso até fazer aquela questão para legibilidade, né, para uma leitura mais fácil, eu posso colocar que essa lista tem que ser do tipo list, e eu posso dizer também que eu vou entregar um número real como resultado, né, que é a soma dessa lista. Tá? Que mais então eu posso fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu posso pegar aqui uma variável peso total, tá? Eu posso fazer um for aqui. Eu posso fazer ele diferente, eu posso chamar ele direto na lista. Então, para cada posição da lista, o peso total vai somar esse valor i, né? E aí, esse peso total, ao final, vai ter um certo valor que eu quero retornar. Então, eu vou retornar esse valor i, tá? Opa, perdão, eu quero retornar esse valor peso total. Ok? Bem, então o que eu posso fazer aqui? Eu posso falar que o peso total, ele é soma lista, tá? Essa soma lista aqui vai ser de qual lista? A lista de pesos. Então, eu vou somar todos os pesos aí. Certo? Então, eu posso usar uma função dentro da outra sem problemas, tá? Aqui, ele vai calcular para mim, opa, deve ser uma lista, deixa eu ver, tá, tem um cara aqui errado, pronto, tá vendo? Então, eu posso usar funções dentro de funções, tá? E aí, funções é uma forma interessante de ver o seu problema, porque você consegue quebrar o seu problema em pequenas partes, tá? Isso deixa aí o seu problema bem mais interessante. Bem, o que mais? E aí, esse fato de você usar função dentro de função, você pode usar a própria função, tá? Isso é o que a gente chama de recursividade aqui. E algumas funções matemáticas até podem utilizar isso daí, tá? Por exemplo, o fatorial de um número, tá? O fatorial de um número, se você olhar pela fórmula, o n fatorial, ele é n vezes n menos 1 fatorial. Ou seja, eu posso falar que n fatorial é n vezes... Então, a função n fatorial é n vezes a função n fatorial, um número menor. Tá? E aí eu só tenho que ter um critério de parada, que quando esse n for 0 ou 1, ele vai retornar 1 aqui. Tá? Então, eu posso simplesmente retornar isso aqui, n vezes esse cara. Tá? E isso é muito legal, porque o que esse código vai fazer ele vai pegar o fatorial 4, o 4 fatorial é o quê? É 4 vezes 3 fatorial. Mas aí o 3 fatorial vai chamar a função. Ele vai dizer, olha, 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial. E aí o 2 fatorial vai falar, opa, vou chamar a função. Então vai ser 2 vezes 1 fatorial, né? Já multiplicado por 4 e por 3. O fatorial 1, ele vai chamar a função fatorial e aí ele vai retornar 1 para ele, né? Que é aquele critério de parada. E daí eu vou ter aqui 24, tá? Bem, algumas funções fatoriais não precisam aí de ser necessariamente fatorial. Você pode fazer isso dentro de um for, por exemplo, tá? Então, essa função aqui não é fatorial 4, né? Então, ela faz a mesma coisa, só que de forma não recursiva. Aí. Tá certo, pessoal? Bem, tem várias funções recursivas, né? Se você for pegar aqui, você pode fazer uma para Fibonacci, por exemplo, né? Onde eu posso, por exemplo, fazer uma função recursiva. Lembrando que a sequência de Fibonacci é o seguinte, Fibonacci n vai ser Fibonacci n menos 1, né? Mais Fibonacci
n menos 2. Tá? Deixa eu colocar tudo aqui entre parênteses. Então, em geral, é uma sequência que começa com o número 0 e 1, né? Então, ele vai para 0, 1, 1. Ele produz uma sequência em que cada termo da sequência é a soma dos anteriores, né? Então, eu tenho 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e assim por diante, tá? Então, por exemplo, eu posso definir uma função aqui, fibo, tá? Ela vai pegar um determinado valor n, por exemplo, tá? E aí eu vou definir essa função, tá? Então, imagine-se assim, que eu tenho que fazer um critério de parada. Então, se o n for menor ou igual a... Eu vou supor aqui que o índice 1 vale 1 e o índice 2 vale 1. Então, se o n for menor ou igual a 2, tá? Eu retorno 1. Do contrário, né? Ou seja, continuando a função, eu vou ter que somar os dois termos anteriores. Então, eu retorno fibo n menos 1 mais fibo n menos 2, tá? Então, eu acabo retornando a soma dos termos anteriores. E aí eu crio a função de Fibonacci. Eu posso, por exemplo, chamar fibo 6 aqui, tá? Que é exatamente 8. Print fibo 6, tá? Que vale 8, tá? Mas quantas vezes eu vou estar chamando isso, tá? Então, o que eu posso fazer aqui é dizer para vocês, olha, quantas vezes eu vou estar chamando a função print, e aqui eu vou chamar de fibo com o valor n, tá? Deixa eu deixar aqui, já vai gerar um espaçozinho. Então, olha só que legal. Olha quantas vezes eu chamei a função. Eu chamei fibo 6. Fibo 6 chamou fibo 5 e fibo 4. Fibo 5, que foi o primeiro, vai chamar fibo 4. Fibo 4 foi o primeiro, vai chamar fibo 3. Fibo 3 vai chamar fibo 2. E aí, quando é 2, retorna 1 sem problema. Fibo 1 também, que é a outra parte, retorna 1. Mas eu vou ter que chamar fibo 2 de novo por causa desse 3. Depois eu vou ter que chamar fibo 3 por causa desse 4. Né? E aí o fibo 5 vai ter que chamar fibo... Aí o fibo 3, né, que chamou o 4, vai chamar o fibo 2, fibo 1. O fibo 5 aqui, o fibo 6 aqui, perdão, ele chamou esse fibo 4 depois do fibo 5. E aí eu faço tudo de novo. 4, 3, 2, 1, 2. Perceba então que a função recursiva ela tem esse defeito, que ele pode chamar muitas vezes a mesma função, sendo que eu estou fazendo o recálculo de alguns valores, né? Existem maneiras da gente contornar isso, né? Que eu posso, por exemplo, usar uma lista de valores, ao invés, vou chamar isso aqui de chamar de Fibonacci, FiboNR, tá? De não recursivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar chamando ele uma vez só, vou mostrar isso para você. FiboNR, tá? E o que eu vou fazer aqui, na verdade, é criar uma lista que eu vou chamar de FB. Vou chamar uma lista com 1,1, tá? E vou vou fazer um for i in range. Lembrando que aqui está na posição, posso até fazer assim, né? Índice 0, índice 1, índice 2. O índice eu vou começar a partir de 3, né? E vou até n mais 1, ou seja, vou até antes de n mais 1, que é n. E aí, eu vou basicamente adicionar uma posição em FB, tá? Então, fb.append, tá? E aí eu vou somar com FB e
menos 1 mais FB I menos 2, tá? Então, eu basicamente vou adicionar na posição I a soma I menos 1 e menos 2, tá? E por fim, eu vou retornar, tá? FB menos 1, que é o meu último termo, tá? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Eu estou chamando o fibo, eu tenho que chamar o fibo certo, né? Óbvio. Ele simplesmente chamou ele uma vez e chamou 8 ali, tá? Antes disso daqui, por exemplo, eu posso printar para você a lista FB também, para você ver que ela está gerando certinho, né? 0, 1, 1, 2, 3, 5 e 8, tá? Então, assim, em alguns casos, a função recursiva vai ser muito elegante, muito eficiente, tá? Mas nem sempre. Às vezes você vai ter muitas chamadas para essa função e aí não vai fazer tanto sentido assim, tá? Mas é só uma possibilidade aí que fica em aberto aí. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Função é uma parte importante, tá? É super utilizado para você quebrar o seu código em várias partes, né? Isso ajuda bastante. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.